Eu peguei meu marido me traindo com a única mulher que eu avisei que era perigosa. E agora ela acha que vai se mudar pra minha casa. Meu nome é Claire. Tenho 29 anos. E até algumas semanas atrás, eu achava que tinha tudo sob controle. Uma carreira sólida, um marido que me apoiava, um grupo de amigos decente. Sempre dizia que era sortuda. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque era estável. E pra mim, isso sempre foi o suficiente. O nome do meu marido é Josh. Estamos casados há 3 anos. Fui eu quem pediu ele em casamento. Depois de uma viagem de acampamento onde ele cuidou de mim enquanto eu vomitava com intoxicação alimentar, enfrentava tempestade, pneu furado. Aquele era o Josh por quem eu me apaixonei. Gentil, paciente, leal. Ou pelo menos, eu achava que era. Eu não sei quando ele começou a olhar pra ela de outro jeito. Ou talvez ele sempre olhou, e eu só me recusei a enxergar. Porque, olha só, a mulher com quem ele tá me traindo. O nome dela é Tessa. E ela não é uma estranha qualquer. É alguém que cresceu comigo. Que eu sempre tolerei, não por carinho, mas por obrigação. Tessa era quase uma filha pra meus pais. A mãe dela e a minha eram melhores amigas desde a faculdade. Ela tava sempre por perto. Aniversários, Natal, viagens em família. E pra ser bem sincera, eu nunca gostei muito dela. Sempre teve aquele jeitinho falso, sabe? Sorriso doce por fora, veneno puro por dentro. Mesmo no colégio, ela vivia sem querer, dando em cima dos meus namorados ou pegando emprestado minhas roupas sem pedir. Minha mãe dizia, ela só quer ser como você, mas nunca foi admiração. Era como se ela quisesse me substituir. Com o tempo, fui criando distância. Me mudei de cidade, conheci outras pessoas, construí minha vida. Mas de algum jeito, ela sempre dava um jeito de aparecer de novo. Um convite de casamento aqui, um jantar em família ali. Meus pais nunca me deixaram cortar contato de vez. Ela é como da família, diziam. Você é tudo o que ela tem. Engraçado. Agora ela tem meu marido também. E juro, eu nunca imaginei isso. O Josh sabia exatamente o que eu pensava sobre a Tessa. Eu fui clara. Falei com todas as letras. Eu não confio nela. Ela é manipuladora, invejosa, e se um dia tentar se aproximar, corta de cara. Ele riu na hora. Beijou minha testa e disse, você se preocupa demais. Ela é inofensiva. Inofensiva. Na terça passada, ela apareceu na minha casa com 2 malas e um sorriso no rosto. Disse que ia ficar um tempo, enquanto resolvia umas coisas da vida. Eu fiquei parada na porta, em choque. E o Josh? Saiu da cozinha com uma taça de vinho na mão, e aquele sorriso como se tudo fosse completamente normal. Foi ali, naquele segundo, que algo dentro de mim quebrou. A verdade é que a Tessa sempre foi um problema na minha vida. Ela nunca soube o que era limite. E o mais irritante é que todo mundo achava ela um doce de pessoa. Eu era a única que via o que tinha por trás daquele jeitinho de boa moça. Quando comecei a namorar o Josh, ela tentou se aproximar. Mandava mensagem perguntando como ele era, se tínhamos fotos juntos. Dizia que queria conhecer o novo integrante da família. Eu já sentia aquele incômodo, aquele sinal de alerta no estômago. Mas como sempre, deixei pra lá. Queria confiar, queria acreditar que dessa vez ela não faria nada. Durante o noivado, ela apareceu do nada com um presente. Um porta-retrato com uma foto minha e do Josh que eu nunca tinha visto. Eu perguntei onde ela arranjou aquilo, e ela riu, dizendo que tinha printado de uma publicação antiga. Aquilo me gelou. Era uma foto privada. Eu tinha postado nos stories e depois arquivado. Só uma pessoa muito obsessiva teria guardado aquilo. E o Josh? Ele achava que era exagero meu. Ela só quer ser gentil, ele dizia. Você tá vendo coisa onde não tem. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube que ela era um risco. Que era o tipo de pessoa que esperava você piscar pra dar o bote. Mesmo assim, eu tentei me convencer de que era paranoia minha. Que era coisa da minha cabeça. E fui empurrando com a barriga. Por quê? Porque minha família ainda a tratava como filha. Porque confrontar a Tessa significava bater de frente com meus pais. Com meus tios. Com toda a estrutura que foi empurrada em cima de mim desde que nasci. Mas existia alguém que sempre viu tudo com clareza. Minha melhor amiga, Morgan. Ela me conhecia desde os tempos de faculdade. Era o meu contraponto. Aquela que dizia o que eu precisava ouvir, não o que eu queria escutar. E ela sempre teve um pé atrás com a Tessa também. Teve um dia, antes do meu casamento, que estávamos tomando vinho na varanda e ela me disse, Claire, essa garota te inveja até quando você respira. E o Josh, ele não enxerga isso. Ou pior, talvez enxergue e finja que não. Eu ri nervosa, mas guardei aquilo. Nunca esqueci. Com o tempo, a Tessa foi dando pequenos sinais. Frases soltas, olhares longos demais. Uma vez no meu aniversário, ela chegou com um vestido branco, colado, escandaloso, e disse alto. Nossa, Claire, quase vim igual a você. Imagine só. Todo mundo riu. Eu sorri amarelo. Mas a Morgan me olhou de lado e sussurrou. Ela tá provocando. Cuidado. E ainda assim, mesmo com todos os sinais, mesmo com todos os alertas, eu segui ignorando. Porque a verdade é que quando você quer acreditar que está segura, você tapa os olhos. Você se convence de que as coisas não são tão graves assim. Que seu marido te ama. Que aquela mulher não teria coragem. Até que ela teve. Até que ela apareceu com mala e sorriso, como se fosse dela o direito de entrar na minha casa, dormir na minha cama e tomar o que é meu. Eu sei o que você pode estar pensando. Se a Tessa sempre foi assim, por que eu não cortei de vez? Por que eu deixei ela se aproximar? Por que eu aceitei convites? Por que eu abri a porta da minha vida sabendo quem ela era? Porque tem coisas que a gente não consegue evitar. Porque quando sua família insiste em tratar uma cobra como um animal de estimação, você é forçada a alimentar a ilusão junto com eles. Minha mãe, por exemplo, sempre falava da Tessa como se fosse minha irmã. Ela passou por tanta coisa, Claire. Você precisa ser mais compreensiva. E toda vez que eu tentava explicar o que ela fazia, me chamavam de exagerada. Quando eu dizia que ela me copiava, que tentava me diminuir, me ridicularizavam. Você devia ficar lisonjeada.
Minha tia chegou a dizer. É sinal de que você é um exemplo pra ela. Ninguém queria ouvir. Então eu me calei. Fingi que estava tudo bem. Fingi por tanto tempo que comecei a acreditar. Até no casamento ela conseguiu envenenar as coisas. No dia da cerimônia, enquanto eu terminava de me arrumar no camarim do salão, a Tessa entrou como quem não quer nada. Ficou me olhando pelo espelho e disse: Uau, você tá linda. Engraçado pensar que há uns anos o Josh me chamou pra sair, lembra? Aquilo me travou. Fiquei estática, com o batom parado no meio da boca. Eu não lembrava disso. Nunca soube disso. E antes que eu pudesse reagir, ela deu um risinho, colocou a mão no ombro do meu vestido e soltou. Relaxa, foi coisa de uma noite. Ele nunca insistiu. O tom dela era tão leve, tão casual, que parecia que ela estava comentando sobre o tempo. Eu queria perguntar mais. Queria entender. Mas ela saiu da sala antes que eu dissesse qualquer coisa. E naquele momento, com meu coração acelerado e um fotógrafo me esperando na porta, eu fiz o que sabia fazer. Engoli a seco. Quando contei pra Morgan dias depois, ela quase jogou o café em cima da mesa. E você deixou isso quieto? Claire, essa mulher é um parasita. E o Josh? Ele te contou alguma vez sobre isso? Não, ele nunca mencionou. E quando perguntei, meses depois, ele disse que não lembrava. Que se tivesse acontecido, foi coisa boba. Antes de mim. Antes de mim. Sempre foi essa desculpa. Tudo o que envolvia a Tessa era minimizado, reduzido à insignificância. E eu deixava. Agora, olhando pra trás, vejo que eu estava em negação. Porque assumir o que estava debaixo do meu nariz significava admitir que eu talvez tivesse escolhido errado. E isso doía mais do que qualquer suspeita. A Morgan sempre tentou me acordar disso. Ela dizia com todas as letras: você tá cercada por gente que não te protege. Tá todo mundo mais preocupado com o conforto do que com a verdade. E você merece mais, Claire. Mas é fácil dizer isso de fora. Viver isso por dentro é outra história. A gente normaliza o caos quando ele é servido em doses pequenas. E a Tessa era mestre nisso. Ela sabia exatamente o quanto provocar sem ser expulsa. Sabia como parecer vítima quando conveniente e como parecer inocente quando necessário. O Josh, ele se fazia de cego. Ou pior, achava graça. Uma vez quando comentei que ela estava muito íntima dele na festa de fim de ano da empresa, uma festa onde ela nem deveria estar por sinal, ele riu e disse: você tá com ciúmes da Tessa agora? Jura mesmo? Aquilo me matou por dentro. Porque sim, eu estava. Não porque ela fosse melhor, mas porque eu conhecia o tipo de mulher que ela era. A coisa começou a sair do controle quando a Tessa começou a aparecer com mais frequência, sem ser convidada. No início, era uma mensagem do tipo: tô aqui perto, posso passar pra te dar um oi? Depois virou: o Josh disse que vocês iam pedir comida, então vim. E por fim, ela nem avisava. Apenas surgia. E sempre quando eu estava ocupada, cansada, vulnerável. Teve uma noite específica que eu nunca esqueci. Eu tinha passado o dia inteiro resolvendo problemas no trabalho. Cheguei em casa exausta, com enxaqueca, e só queria tomar um banho e ficar em silêncio. Quando abri a porta, encontrei os dois rindo alto na sala, dividindo uma taça de vinho, ouvindo uma playlist nossa. Minha playlist. A que o Josh fez pra mim no nosso primeiro aniversário. Aquela que tinha uma música que só ele e eu sabíamos o significado. A Tessa dançava com a taça na mão, sem sapatos. Como se estivesse em casa. Eu gelei. Não consegui dizer nada. Fui direto pro banheiro. Me tranquei. E chorei baixinho, sentada no chão frio. Quando saí, ela já tinha ido. Perguntei pro Josh por que ele tinha deixado ela entrar. Ele respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela só queria conversar. Tava se sentindo sozinha. Eu quis bater a porta. Mas fiquei calada. Como sempre. Nos dias seguintes, ela voltou a aparecer. Começou a deixar coisas pequenas na casa. Um suéter jogado no sofá, um batom na bancada do banheiro. Coisas sutis, quase imperceptíveis, como se estivesse marcando território. E o Josh agia como se não notasse. Foi a Morgan quem percebeu primeiro. Ela veio me visitar num sábado à tarde. A gente estava na cozinha quando ela pegou um copo no armário e viu algo estranho. Um batom encostado no fundo da prateleira. Ela me olhou com aquela cara que eu já conhecia. Aquela expressão que diz, você precisa parar de se enganar. Claire, esse batom aqui é da Tessa, né? Eu balancei a cabeça devagar, sem nem tentar mentir. Era como se ela estivesse morando dentro da minha vida sem eu perceber. Na semana seguinte, eu comecei a notar mensagens apagadas no celular do Josh. Conversas que terminavam abruptamente quando eu chegava perto. Ele trocou a senha do telefone. Disse que era por segurança. Que a empresa dele agora pedia isso. Mentira. Uma noite, enquanto ele dormia, tentei usar o Face ID no celular dele. Mas ele tinha desativado. Peguei a impressão digital no botão lateral. Nada.